tem defeito que nos gosta de levar ao limite. Seja bem-vindo, meus amigos, a mais um vídeo, né? Promovido pela Chicão Câmbios, né? O vídeo de hoje é isso que eu vou trazer para vocês. Alguns defeitos que quer nos testar ao limite, né? Mas antes, né, deixa eu me apresentar para quem está chegando, né? Eu sou o professor Chicão. Se você tiver dúvidas, né, e não está conseguindo resolver alguns problemas, né, em câmbio automático, né, entre em contato comigo, né? Meu telefone vai estar aí na descrição, beleza? Pois é, por que eu trouxe esse tema hoje para vocês? Porque recentemente eu fui contratado, né, para fazer uma assessoria, e essa assessoria nos dá dando trabalho, tá, pessoal? Nos está dando trabalho, e olha, não é um trabalho bem simples não, viu? Por quê? Porque tem defeitos que às vezes nos testa o nosso limite, né, de conhecimento, onde a gente sabe mais ou menos tudo ali como funciona, mas mesmo assim parece que é um fundo infinito, né? Qual é a nossa falha de hoje? Hoje, esse veículo aonde a gente estava, além de estar trabalhando ainda, né? Não está trabalhando porque foi resolvido uma parte e agora a gente vai partir para uma segunda parte, né? O veículo é um Sorento, né? 2008, se eu não me engano. Esse veículo não estava acendendo as luzes ali do console, né? Lá no painel, né? E ao mesmo tempo as luzes de ré, né? Quando você aplicar a marcha ré, tem que acender as luzes de ré, né? Para poder avisar que você vai dar ré no veículo, né? Não estava acontecendo. E esse câmbio, pessoal, ele tem uma estratégia um pouco meio confusa, né? Um pouco meio complicado de se entender, pois ele trabalha com duas, vamos dizer como se fosse duas seletoras. Não é duas seletoras em si, mas como se fosse, né? Pois a gente temos uma parte ali no console central e temos uma parte lá dentro do corpo de válvulas, né? Então, ou seja, esse câmbio, eu acho que, se eu não me engano, é o RE5R05A, se eu não me engano, né? Precisava conferir direitinho. Mas esse câmbio é utilizado na Kia, Hyundai, né, e Nissan, né? Aí, o que é que acontece? Lá dentro do corpo de válvula, a gente temos uma seletora, onde ele vai fazer as marcações de P, N, D e Ré. Beleza? Tranquilo. E aí, lá no console, a gente temos uma outra mini seletora que faz o modo esporte, que é o nosso famoso modo manual, né? Ou seja, a gente jogando a alavanca lá para o lado, aí a gente vai menos e mais, né? Mais e menos, e assim sucessivamente, né? Então, fizemos o teste dessa parte lá do console, estava funcionando perfeito, menos as lâmpadas de sinalização, né? Mas aí testamos, as lâmpadas estavam tudo funcionando certinho. Aí partimos para a nossa seletora, né? Lá no corpo de válvula. Vocês, acho que a própria capa a capa vocês já viram mais ou menos como é que é o corpo de válvula desse câmbio, né? Aí a gente começamos a trabalhar lá, né? Trabalhar lá para saber se essa informação estava chegando no módulo. Pessoal, é muito difícil as informações técnicas para poder você entender. Tem um manual que é da TSG, aonde ele tem um câmbio da Nissan, né? Ou seja, é mais para a Nissan, né? Mas aí eu estava trabalhando com ele em referência. Por quê? Porque no manual da Kia não estava vindo a parte da seletora. E aí a gente fica meio confuso, né? Para conseguir entender quando é que o sinal sai da seletora para ir para o módulo, que assim, esse câmbio ele tem dois módulos. Ele tem um módulozinho ali em cima do corpo de válvula e tem um módulo central da transmissão, né? O módulo do corpo de válvula é que controla ali as solenoides, né? As solenoides, alguns sensores, tá? E o da transmissão, o geral, é que abrange todo o controle da transmissão, né? E além de receber o sinal dessa seletora. Só que nessa seletora tem um dos sinais que vai para esse módulozinho pequeno. E
demais sinais vai para o módulo da transmissão. Vocês veem como é um pouco confuso. A gente, mas o proprietário da oficina, mas acho que o mecânico dele, né? Desde sexta-feira que a gente trabalhando nisso aí, né? E aí, a combinação lá da chave seletora que está interna no módulo, ela tem 5 barramentos lá, 5 barramentos. 4 representando 4, como se fossem interruptores, ou chaves, né? Ou seja, S1, S2, S3, S4. Aí temos um barramento de terra, né? Então, nisso aí tem tipo lá eu não sei se dá um tipo de aranha, que é o modo que você vai movimentando a chave seletora, né? Vai movimentando ali o console, a alavanca do console. Com isso, esse conjunto de 4 vai fechando 2 ou 3 trilhas daquela ao mesmo tempo, ou até mesmo uma, dependendo da posição, né? No caso do nosso neutro lá, que é um neutro um pouco diferente, aliás, eu vou até dar uma dica para vocês, se vocês pegar um carro desse, e na hora do scan aparecer N barra traço, parece, se não me engano, o rapazinho lá, é o neutro mesmo, tá? É normal, porque no próprio layout da gente aqui, ele coloca N barra start, né? Ou seja, o neutro é para liberar a partida, né? Então, é feita uma combinação. Por exemplo, se a gente coloca ali o console no neutro, né? Na posição neutro, nesse momento lá no módulo da transmissão, vai chegar um sinal em um determinado pino, como 0 volts, né? 0 volts. Só que aí tem mais 3 pinos lá do módulo e vai chegar a 3,5 até 5 volts, né? Chega até 5 volts. Se esses 3 outros pinos tem que chegar a atenção, se um deles não chegar, o módulo já não chaveia dois relés que tem lá nesse conjunto, né? Então vocês veem como é confuso? Quando eu cobro de vocês assim, uma pequena ajuda para fazer uma consultoria, não é que eu estou querendo explorar vocês. Não, pessoal, não é isso não. É porque dá trabalho a gente atrás de pesquisar, tentar entender como é que a gente não consegue, nem todo mundo consegue saber de tudo. A gente tem a estratégia, a gente sabe mais ou menos como funciona, mas quando a gente pega cada câmbio um pouco diferente, que usa essas adaptações, ou seja, no veículo da Nissan é um módulo só interno lá, ou seja, em cima do corpo de válvula. Aí é bom, porque o sinal que sai da seletora já vai diretamente para o corpo de válvula. Aí não tem erro. Então a gente é só bater a fiação, já era, bem mais simples. Já nesse caso, não. Nesse caso, além de ter o corpo central, o módulo central da transmissão, ainda tem um módulo de controle dos solenoides. Então vocês veem que a trabalheira que deu, né? Que deu aí. Mas vamos lá, beleza. Vou só fazer uma combinação para vocês aqui, para vocês entenderem. Como a gente estava mais com problema na luz de ré, que todo o problema estava ali na alimentação de ré, né? E aí, a gente precisava o quê? Lá na central, a gente temos, lá na central da transmissão, como eu falei em relação ao neutro, né? Lá vai ter 4 pinos lá correspondente à seletora interna do corpo da transmissão. Então a gente vai ter um pino para, no caso do neutro, teria que chegar um pino com aterramento e 3 com positivo. No caso da nossa ré, a gente teria que chegar 3 com aterramento e 1 com positivo. Até aí beleza, estava chegando. Estava chegando? Não, estava chegando nos fios invertidos. Vocês veem como é que as coisas? Estava chegando nos fios invertidos. Por exemplo, nessa questão aqui, desse módulo, vocês aí provavelmente vai ter o esquema, vocês vão ver a conferência das pinagens lá do módulo da transmissão. Nesse caso, a gente temos lá na transmissão, tá? No módulo de controle da transmissão. A gente temos lá o pino 6, 7, 14 e 15. No caso para marcar que a alavanca seletora estava na ré, a gente teria que ter 0 no 6,
0 no 14 e 0 no 15. E aí no pino 7 a gente teria que ter 5 volts, né? Vamos pôr 5, arredondar para 5 volts. Só que não estava, pessoal, estava ao contrário. Onde era para estar 0, ou seja, no pino 6 era para estar 0, tinha 5. No pino 14, que era para estar 0, tinha 5. No pino 15, que era para estar 0, tinha 5. E no pino 7, que era para estar 5, tinha 0. E agora? Como agir numa situação dessa? E o mesmo problema também acontecia com o neutro. O neutro também estava invertendo. Ou seja, na hora que era para estar, os 3 que era para estar com 5 volts, estava 0, e o que era para estar 0 estava com 5 volts. Então vocês veem o trabalho que dá. Já vai uma recomendação para quem é mecânico, dono de oficina. Vai pegar um serviço de câmbio automático, dê um prazo longo, tá, para o seu cliente. Dê um prazo longo, não pense que você vai conseguir resolver em 2 dias, 3 dias, não. Peça aí uma semana, até mesmo 15 dias. Porque se você pega um caso desse aqui, você vai tomar tempo, porque você vai ter que ter um mecânico exclusivo ali trabalhando em cima disso aí, vai fazer muito teste elétrico, vai fazer muita simulação, porque, agora só para vocês entenderem, para não ficar muito mais extenso o vídeo, qual foi o último caso que a gente conseguiu fazer? A gente fez assim, falei para ele, vamos soltar o conector da seletora e vamos simular, né, como se a gente estivesse movimentando a alavanca. Aí, beleza, a gente soltou, aí ele fez um jump entre os pinos lá que corresponde ao 14, 15, né, e 6, né? Fez um jump. Aí, nesse caso, era para sair no pino 7. Se o defeito fosse na placa interna da seletora, porque essa seletora, além de ela ter a movimentação, mas ela tem um circuito impresso nela, porque nessa mesma seletora tem um sensor de temperatura. Essa transmissão trabalha com 2 sensores de temperatura. Então vai um externo e um interno, né? Então, por isso que tem um circuito impresso lá. E aí entra algumas alimentações, né? É uma seletora com 10 pinos. Então alguns dos pinos correspondem à seleção dos interruptores, né? E os demais pinos ali é entrada de terra, entrada de alimentação, retorno de alimentação, que é o sinal do nosso sensor de temperatura, né? Então, aí, como a gente removeu o conector fora, a gente ficou sem a alimentação que estava vindo, né? Que entrava no pino, se não me engano, pino 9. Aí faltava alimentação. Falei, pô, a gente precisa fazer agora simular a alimentação, né? Aí a gente foi lá, simulamos a alimentação, jogamos a alimentação do pino 9 e jogamos o terra também do pino 10, que é o pino 10 é terra. Jogamos. Beleza. Aí era para aparecer no pino 7, né? Atenção. E os demais zerar. Só que mesmo assim, com essa simulação, não continuava a mesma coisa. Isso aí nos indicou o quê? Que a seletora em si estava perfeito, ou seja, todo o circuito interno ali dela, tudo estava mandando as informações certas. E aí restando o que pra gente? O módulo, né? Eu falei para ele, nesse caso o módulo está com defeito, o módulo está fazendo um chaveamento interno, invertendo os fios. Aí qual foi a ideia do rapaz lá? Falou, peraí, deixa eu matar aqui, não é um procedimento certo, mas nesse caso precisava, pessoal. Aí lá no módulo, no chicote do módulo lá, ele foi lá e abriu o fio 7. Onde ele abriu o fio 7, olha, funcionou tudo perfeito. Opa! Então, ou seja, o defeito estava, quando se a gente conectasse o fio 7 no módulo, invertia as tensões. Aí quando ele abriu o fio 7, voltou a tudo a funcionar. Por quê? Porque o chaveamento, nesse caso dessa transmissão, o chaveamento do relé de ré é feito lá pelo pequeno módulo que tem em cima do corpo de válvula. É confuso, pessoal. Por isso que mão de obra de câmbio automático não é barato. Justamente por causa disso, que não é só ali trocar uns discos ali e tal, e colocar no lugar. Não, tem isso, tem todos esses porém, né? Só que aí, peraí, mas aí a gente tinha o neutro. O neutro, a gente não poderia funcionar com o carro
um pino lá aberto. E aí? Então ele teve a ideia, falou, peraí, se o neutro está também com o mesmo problema, vou fazer assim, vou cortar também o do número 6, né? Vou cortar o do número 6, e aí ele cortou, e o que ele fez? Fez a inversão. Ele pegou o fio que era do número 6, ligou no módulo, no pino que era 7, e pegou o 7 e ligou no que era 6. Pô, funcionou tudo normal, o neutro voltou a marcar tudo. Ou seja, ou o módulo está com defeito interno, fazendo esse chaveamento invertido, ou alguém antes foi lá e mexeu em algum lugar e acabou fazendo uma inversão, né? Mas resumindo, ficou tudo perfeito agora, funcionando. A não ser o segundo defeito, que isso aí talvez vai ficar para o próximo vídeo, né? Aí já um defeito mais relacionado é a placa também, mas está relacionado à velocidade, essas coisas assim. No próximo vídeo eu passo para vocês a solução desse outro, da segunda questão. Beleza, pessoal? Então eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas a ideia é o quê? Tem defeitos que nos testam ao limite, né? Gostam de nos levar ao limite, porque a gente faz todo o procedimento que era para ser feito e o defeito continuava, né? Então, nesse caso, que a gente não pode trocar peças à toa. Antes da gente chegar a condenar um módulo, uma seletora dessa, para vocês terem ideia, custa de R$ 1.800. Você já imaginou se eu mando o cliente para gastar para R$ 1.800 uma seletora dessa, ele chega lá, coloca o defeito e continua? E outra coisa, para ter ainda garantia que não era seletora, o rapaz tinha um outro corpo de válvula. Quando a gente colocou outro corpo de válvula, permaneceu o mesmo defeito. Ou seja, tudo nos indica ou o chicote ou o nosso módulo da transição está com problema, que ele está fazendo uma inversão lá internamente, né? Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas infelizmente tem coisas que eu não consigo explicar em 5 segundos. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostarem, né, dê aquele joinha, né? Compartilhe, né? E se inscreva no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo, né? Se Deus assim permitir. Valeu!